Então, digamos assim, quando a gente pensa em saúde, a gente pensa o quê? Se eu ficar doente, né, eu vou ao médico e o médico vai me dar um tratamento. Normalmente a gente se limita a pensar assim. Então, a partir desse ponto de vista, pensar em saúde vai muito além disso, Na né? A realidade. gente tem que ter uma manutenção da nossa saúde, digamos Isso. assim. A saúde é algo que você vai conquistar no dia a dia, não é uma coisa passiva, não é uma coisa que você tem a saúde se você não faz nada. E isso é um problema na cabeça das pessoas. As pessoas têm um pensamento binário, né? Que é assim, estou doente, não estou saudável, não estou doente. E aí é uma coisa assim simplista, porque daí quando ela não está doente, ela não precisa fazer nada. E na realidade é exatamente quando ela precisa fazer, cuidar da alimentação, cuidar do exercício, cuidar do sono, cuidar do estresse, cuidar dos relacionamentos, cuidar das emoções. Então tem várias coisas a serem feitas. Então é uma atitude mais ativa. Então isso é muito importante, mudar essa conceituação da pessoa achar que não tem nada, não tem o que fazer, né? Tá saudável, não tem que fazer nada. Quer dizer, o professor Gleison falava também que a partir da evolução, quer dizer, nós somos programados para economizar energia, né? Então, de certa forma, seria um pouco a gente tentar lutar contra a nossa própria natureza, assim, ou é o oposto? Ou é da nossa natureza ter que fazer várias atividades, né? Como que a gente poderia entender isso nessa nossa rotina frenética, assim? Eu acho que, minha opinião, né, o Gleison pode falar dele, eu acho que a nossa natureza, ela exige, vamos dizer assim, a gente está programado para, vamos dizer assim, não gastar energia, né? Então, a gente precisa saber que as circunstâncias que a gente vivia, alguns milhares de anos atrás, nós acordávamos, não tinha uma geladeira para você abrir a porta e pegar o seu alimento, tomar o seu café. Na realidade, você acordava e tinha as atividades, você tinha que se mobilizar, você tinha que lidar com as adversidades. Então, buscar o alimento. Então, essas características, se você tinha o alimento, você não vai fazer isso. Então, na realidade, a nossa cultura e nossos hábitos, eles estão criando uma condição antifisiológica, antinatural, e o estilo de vida está ficando, na realidade, contrário ao bem-estar das pessoas. Então, a gente tem que voltar, na realidade, teria que começar a criar hábitos que vão nos colocar mais próximo do equilíbrio, da relação, vamos dizer assim, de equilíbrio com as nossas características biológicas, com a nossa cultura. Entendi. E como que a gente pode entender, por exemplo, outros fatores assim no nosso dia a dia? Como que a gente pode identificar outros fatores? Por exemplo, o meio em que a gente vive, a forma como a sociedade se comporta, se organiza, a própria organização urbana, isso tudo também interfere na nossa saúde, também tem a ver a questão cultural. Como que a gente, qual o percentual de causa e efeito que cada um desses fatores tem na nossa saúde? A gente chama esses fatores que, vamos dizer assim, impactam, vamos dizer assim, na saúde ou na doença das pessoas, determinantes de saúde. Então, o que determina, o que influi, né? E esses estudos, para a gente simplificar os determinantes, a gente poderia agrupá-los em 4 grupos, né? O grupo biológico, vamos dizer assim, que diz respeito com a constituição genética do ser humano, que é o que a gente tem as heranças, né, do ponto de vista da hereditariedade de pai para filhos. Então, você tem certas predisposições genéticas para algumas doenças ou para você ter uma saúde. Essa condição impacta na nossa saúde. Mas depois do projeto Genoma, que se mapeou, havia uma expectativa de que o mapeamento fosse encontrar uma alteração genética para cada doença que a gente tem. Então, seria um trabalho de começar a encontrar onde está o defeito genético. Só que esse resultado não apareceu. O nosso genoma é muito mais complexo, né, do que dessa maneira. Então, o impacto hoje que se atribui à genética na nossa saúde é 10%, em torno de 10%. E aí o que acontece? Os outros 90%? Aí se você pegar as condições que a gente tem de estilo de vida, que nós estávamos falando, alimentação, exercício, sono, e como que a pessoa tem os seus comportamentos, isso tem um impacto de 30%. Né? Isso vários estudos tentam achar, depende até do ponto de vista do nível socioeconômico, porque as escolhas que a pessoa faz do estilo de vida dela depende das escolhas que ela tem, das possibilidades que ela tem. Então, isso é uma coisa que tem a relação exatamente com um outro fator, que é o ambiente que a pessoa vive. Aí entra a questão aonde ela mora, as condições socioeconômicas. O ambiente que a gente fala aqui é tanto o ambiente físico
quanto o ambiente sociocultural. Então, isso tem um impacto de 50%. Só, então, aí, dos 10% da genética, mais os 30% do comportamento e mais os 50%, a gente chegou em 90%. 90%, então, está influenciado pela genética, pelo estilo e pelo ambiente. E esses 10% que faltaram vêm do acesso à saúde. Então, e é onde, aí é um paradoxo que a gente tem na nossa sociedade hoje, 10% do impacto vem de ter remédio, de ter hospital, de ter cirurgia, de ter todos os cuidados que tem na saúde. Mas isso impacta somente 10%. E é onde vai a maior parte dos recursos. Então, a gente tem realmente aí, pensando na organização da sociedade, que pensar, como você falou, seria interessante a gente ter arquitetos pensando na saúde dos ambientes, da cidade, na mobilidade urbana. Então, a gente teria que pensar todos os setores, né? Pensar em como poderiam otimizar o bem-estar da população. Então, mais ou menos essa é uma ideia para entender os determinantes. E dentro da universidade, né? Esse é um tema um pouco mais recente, né? Mas ele já está aparecendo nos currículos de formação dos nossos profissionais, né? Na área da biologia, na área da medicina. Como que a gente pode também inserir essas concepções e esses estudos sobre saúde nas nossas carreiras acadêmicas, por exemplo? Sim, essa é uma área que vem crescendo, inclusive, como uma área de estudo. Existe uma área de estudo, no caso, por exemplo, da medicina, que vem propondo a inserção da evolução como uma disciplina básica para a medicina. Então, você já encontra artigos científicos nesse sentido, você já encontra artigos de relatos de caso de universidades, principalmente estrangeiras, que implementaram a evolução humana dentro do currículo da medicina, nos primeiros semestres do curso, evidentemente, como uma ferramenta exatamente para permitir que o médico tenha uma possibilidade conceitual a mais, para pensar o seu paciente, para pensar as características desse indivíduo que ele está recebendo. Isso, no meu entender, pode ser aplicado inclusive para outras áreas, né? Evidentemente, a área da biologia, a evolução é muito estudada, um pouco menor esse enfoque na saúde, mas para as áreas da saúde, em linhas gerais, e até mesmo para áreas de planejamento urbano, como o professor Roberto vinha colocando, para eu talvez dar um exemplo que tem uma aplicação assim com essa questão mais básica, se nós formos estudar hoje uma sociedade de caçadores-coletores, a gente vai perceber, como você tinha colocado mesmo na pergunta, Mara, que quando eles não estão precisando gastar energia, eles dão repouso. E às vezes a gente pode fazer até uma separação aqui entre como evoluiu a nossa estrutura cognitiva da fisiologia sistêmica como um todo. Porque ao mesmo tempo em que economizar é muito importante para as sociedades, porque não há muita energia disponível, então você vai gastar para um objetivo bem específico, simultaneamente gastar é necessário. Em média, os caçadores-coletores fazem atividades intensas para caçar, por exemplo, que podem levar 4, 5 horas, um sol de 40 graus, e às vezes fazendo distâncias em torno de 5, 10 quilômetros. Agora, se a gente pensar assim, o que aconteceria se uma empresa, por exemplo, chegasse lá numa área desértica, onde tem um grupo de caçadores-coletores e construísse uma escada rolante na base da montanha, né? O que será que ia acontecer? Será que o caçador-coletor ia chegar ali, ia pensar, não, eu sou um caçador-coletor, tenho que manter a minha identidade, né? Vou subir a pé. Não, ele ia subir pela escada rolante, porque é economizar energia. E quando a gente pensa nas formas como as cidades são planejadas para a prática da atividade física, hoje em dia isso vem melhorando bastante, mas ainda falta muito. E talvez o conteúdo da evolução ajude exatamente a planejamentos melhores. Por exemplo, não é a forma mais natural para o ser humano, né, sair de casa e ir para fazer atividade física na academia. E de carro, né? E de carro ainda, né? Como que é a prática comum dos caçadores-coletores? Ou é durante a caça, ou é nas atividades de lazer. É o mais comum e é o mais natural para nós fazermos isso. Então, as mudanças pequenas no estilo de vida, como ir a pé até a padaria, como subir a escada a pé, ao invés de pegar a escada rolante, elas podem ser complementadas por mudanças no planejamento público, como, por exemplo, a construção de parques, que permitam as pessoas ir com suas famílias, fazer uma atividade física num ambiente menos formal,
Tudo isso, existem estudos que também tentam identificar a aderência, né? Por que as pessoas deixam de praticar ou praticam, como modifica a prática da atividade física naquela comunidade no entorno de um parque. E todo esse planejamento pode ser pensado usando informações que vêm da evolução, que de repente se traduzem. Ou seja, voltando então à sua pergunta original, vem crescendo, mas ainda está num estágio bem inicial. Eu acredito que com o tempo, dado o impacto que as informações da área da evolução podem trazer, vai penetrar na área da saúde, mais na área da medicina, vai penetrar na área da arquitetura, vai penetrar na área da biologia e dos outros cursos da área de saúde também. Ou seja, talvez até de outros cursos fora da área da saúde, né? Talvez esse entendimento de que a manutenção da saúde, a promoção da saúde é mais importante, ou talvez tenha que vir antes de tratar as doenças, talvez passe a impactar em planejamentos urbanos, né? Em pessoas que estão pensando outros aspectos, mas que também vão ter esse olhar para a saúde, né? Que talvez isso seja fundamental aí para que a gente tenha uma qualidade de vida, né? Uhum. Inclusive, eu acho que tem uma área, que é a área econômica, vamos dizer assim, pensando em economia, que é uma área que eles estão visualizando que, por exemplo, na hora que a medicina ela tem vamos dizer assim, a saúde como objeto de assistência e desenvolvimento econômico, então existem muitas empresas e tecnologias e tudo. Mas houve um fórum econômico aí em Davos, em 2014, que eles discutiram, eu achei interessante, foi quando eu comecei a aprofundar os estudos nessa área, e eles estavam com a seguinte questão: como essa indústria é uma indústria trilionária no mundo, então estava indo tudo bem nesse setor, mas na medida que ela só está cuidando da doença e não está fazendo as mudanças na sociedade que precisam acontecer, ela está impactando nas outras doenças, nas outras indústrias, né? Então, os funcionários estão com absenteísmo, estão com problemas. Então, a lógica de cuidar só da doença, ela tem lógica econômica só dentro da indústria da saúde, vamos dizer assim. Mas as outras indústrias estão preocupadas porque existem perspectivas para os próximos anos que vai haver muito mais pessoas com doenças como depressão, doenças crônicas, a própria obesidade, e que isso impacta nas outras indústrias, nas outras áreas da sociedade. Então, economicamente, já tem hoje um movimento para incentivar o que eles chamam de uma indústria da saúde, uma indústria do bem-estar, que as pessoas comecem a criar modelos de econômicos para que as pessoas possam ter melhores opções. Então, hoje existe uma série de coisas, as tecnologias estão pensando nisso, existe turismo, existe vários produtos estão sendo criados para incentivar o bem-estar e a qualidade de vida. Então, eu tenho a expectativa que isso vai criar novamente ambientes favoráveis para as pessoas serem saudáveis. E aí o ser humano vai reagir a esses ambientes e a essas novas tendências. Então, essa é uma coisa importante. A economia também precisa mudar para que a gente tenha uma economia